Agora estou ao vivo. Estou aguardando meu amigo Manuel da Rádio Visionária. A gente tentou fazer lá pela rádio, mas não conseguiu. Aí eu tentei por aqui. Mas que a gente vai fazer, a gente vai. Só aguardar o Manuel chegar. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Continue, estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Que mentira, tá chamando nada. Pro Manuel, Rádio Visionária. Ninguém pede a nossa live. Aí, voltamos. Aí, ninguém pede a nossa live. Já disse que ninguém Não, pede. ninguém vai pedir, não. Não vai. Ah, não vai mesmo. Não vai mesmo. De jeito Ai, nenhum. meu Deus. Deixa aqui. Jesus na minha vida. Olha aí, tá entrando Meu a Deus galera do aqui. céu. Oi, Érica. Tô aqui. Thay, Vilhena. Tô- Pastora Flávia. Vai entrando aí, gente. Bem-vindos. Zombies começou tudo de Bem-vindos. novo. Vai, Manuel. Vamos lá. Começamos de novo. Vamos explicar desde o começo o que está acontecendo aqui. Não sei se o Instagram está querendo nos boicotar, mas não vai, a live vai acontecer. Tá? Eu tentei chamar Pode ser que seja isso. O Instagram tá querendo nos boicotar, tá contra nós, né? A gente não fazer live. Não, de jeito nenhum. Tô aqui. Estamos aqui. Eu tava tentando chamar o Barró, porém, entretanto, contudo, todavia, a imagem dele não estava aparecendo para mim. Então eu não sei o porquê, mas enfim. Aí ele agora me chamou, né? Ele vai estar fazendo do Instagram dele, mas quem na verdade tá comandando sou eu. Então eu que tô aqui nesse negócio aqui. Na verdade, ele sugeriu, Isso né? aí. E a gente acatou aí. E o Barro é um grande parceiro, um grande amigo meu. Tem me ensinado algumas coisas aí, dado algumas dicas aí para nós. E tem sido um grande parceiro mesmo. E eu queria que você contasse, o Barro, um pouquinho da tua trajetória aí, de forma bem resumida aí, como você chegou até esse ponto, né, de rádio, enfim. Fala um pouquinho para nós. Nossa, já tem já tem um tempo já assim, né? Tem uma caminhada. Eu acho que desde criança eu já sabia o que eu queria para minha vida, assim. Eu acho que eu já, por ser uma pessoa falante, eu acho que eu já sabia. Eu acho que eu já sabia o que era. Mas eu nunca, olha só, Manuel, eu nunca tive problema com o público. Nunca tive esse problema, não, de ter medo. Na escola eu apresentava os trabalhos de boa. Eu achava isso o máximo. Eu falava assim, ó, vocês escrevem e eu falo. Quem não quiser falar lá na frente, não tem problema. Vocês dão aí o trabalho, que eu vou ler tudo, aí vocês escrevem e eu falo. Então eu sempre fui muito assim. Então eu não tinha medo, não. Podia ser na frente da escola inteira, podia ser no trabalho, podia ser o que for. Eu não tinha problema com isso, não. Acho que até hoje eu não tenho. Claro que a gente tem um certo medo, né? Às vezes dá um friozinho, mas para mim isso é normal. Eu já sabia que ia ter que lidar com o público, né? Então isso é uma coisa normal. Você acha que até hoje esses caras que estão aí na mídia, né? O Rodrigo Faro, o Raul Gil, esse povo, eles ainda não ficam nervosos? Lógico que eles ficam, eles já trabalham há um bom Lógico que tempo com sim. isso, mas eles ficam, né, como qualquer outra pessoa. Mas eu já sabia disso. Aí na escola tinha uns altos-falantes que era como se fosse rádio mesmo na escola. E estava parado isso. E aí eu encontrei essa salinha na escola, porque eu sempre fui um aluno bem bagunceiro. Eu sempre fui muito terrível. Eu acho que se eu fosse pai, eu ia pagar por tudo que eu fiz, porque olha, eu sempre baguncei muito mesmo, mas assim, muita coisa mesmo. Muita coisa. Nossa, E aí imagina. eu vi que tinha esses negócios na escola e comecei a brincar de rádio na escola. O pessoal do Grêmio começou a fazer isso para poder dar as informações à escola, tocava música, e eu comecei a achar isso o máximo. Comecei a achar isso legal. E aí um dia eu encontrei uma rádio chamada RCP, que é uma rádio de rap. E era uma rádio de rap que eu achava sensacional. Tocava um monte de rap, tocava um monte de coisa.
E sem cortes ainda, eu tocava a música inteira, tipo, tocava a música do Racionais inteira. Não tinha corte. Caramba, a música 10 minutos não tinha, não cortava nada, né? Eles tocavam inteira, não tinha nada de cortar, tocava Djamit 98, que era uma febre na época. E isso eu tô falando em 2000, olha como faz tempo. E aí eu tinha 13 anos e eu comecei a achar interessante. Aí um dia eu descobri a rádio, falando com o Donizete, que era o dono da rádio na época, e ele era meio bravo assim, eu achava isso muito engraçado. E aí ele falou, garoto, você é muito corajoso. Eu falei, peraí, deixa eu fazer qualquer coisa aqui para eu poder aprender sobre a rádio, né? E aí ele falou assim, ó, fica atendendo os ouvintes aí. E aí eu fiquei atendendo os ouvintes. Eu ficava indo lá de vez em quando atender os ouvintes. Mas, ao mesmo tempo, eu já estava vendo como que funcionava a rádio, né? Essa coisa do locutor, essa coisa de operar e falar. Na época tinha os MD, que era um negócio quadradinho assim, pequeno. Parecia uma fita cassete, parecia um... Era uma coisa que você colocava lá, que é onde tocava as vinhetas, onde tocava as músicas, onde tocava tudo, era através desses MD. Também já fiquei organizando várias vezes esse negócio de MD, assim, era bem interessante. Eu achava que quando fosse chegar a minha época, não ia ter mais isso. Falei, acho que não vai dar nem tempo de eu conhecer essas coisas, aquelas mesas de som que parecia um botão de fogão redondo, assim, sabe? Eu achei que não ia dar tempo, que ia chegar na minha época, não ia ter mais isso, né? Falei, vai mudar muita coisa com o passar do tempo, que não vai chegar a tempo de eu curtir isso. Mas deu tempo de eu conhecer, de ver um pouco disso. Não cheguei a operar, mas eu estava vendo como que funcionava. E depois eu comecei a fazer isso, procurar umas rádio pirata pelo bairro, para poder eu começar a aprender. Eu oferecia os meus serviços de graça. Falar, eu atendo ouvinte, eu vou sair para fazer isso, para fazer aquilo. Aí depois eu comecei a colar adesivo das rádios na rua, a fazer essas coisas de promoção, de ação, sabe? Que a pessoa fica lá na rua, quando os carros passam, dão prêmios, aí cola adesivo, faz essa coisa. E aí pronto, aí eu comecei a pegar gosto mesmo, e foi indo, e com 19 anos, eu acho. Eu fiz o curso de locução no Senac, e daí em diante minha vida começou. Aí eu comecei a tirar, já tinha tirado o meu DRT, e aí eu fui correndo atrás das rádios, e fui aprendendo, né? E a primeira rádio, eu acho, grande que eu fiz, assim, que realmente começou tudo, porque, assim, nesses primeiros 10 anos, eu sempre fiz muita coisa assim, eu vou fazer um trabalho aqui, o povo vai ver e vai me chamar. Não era nada muito, assim, profissional mesmo, né? Não tinha registro em carteira porque eu era muito novo, não podia ter ainda, né? Essa coisa, eu tinha que esperar eu ter os 18 anos. Então, depois dos 18 anos em diante, aí a coisa começou mesmo. Aí eu já tinha tirado o DRT, fiz o curso de locução, e já faz um tempo isso também. Eu acho que 2007, 2006, por aí. Aí eu fiz o curso e comecei. E aí eu entrei na Transamérica, na Rádio Transamérica em 2010, que foi onde tudo começou para mim, assim. Eu sempre falo isso com uma grande alegria, foi a minha escola mesmo. Eu pude conhecer pessoas que eu aprendi muita coisa. Coisa que nem na faculdade eu estava aprendendo, mas eu estava ali na Transamérica, aprendendo com pessoas muito bacanas, assim como a Gislaine Martins, que grava, né, que faz o off para Domingo Legal. E eu lembro dela. Sim, Gislaine Martins, que hoje está na Play FM. E o Ricardo San, também, o japonês queridíssimo, muito top. Então, para mim, foi uma escola, assim. Eu fui atendente também do programa deles. Então, para mim, assim, do 2 em 1, que era na Transamérica. Então, para mim, foi um grande aprendizado. E aí eu comecei na Transamérica, onde eu fiquei 3 anos, e foi muito bom também, aprendi muita coisa, essa questão de produção, estúdio ao vivo. Eu conheci muitos artistas, eu achei isso muito legal. Conheci muitos artistas internacional também. Eu conheci a Dulce Maria e a Maite Perrone, do Rebelde. Eu achei sensacional. Muito legal. Eu sou tão desligado que a menina estava do meu lado que eu não tinha nem percebido. Depois que eu me liguei quem era. E eu falei, nossa, é a menina do Rebelde. E a minha sobrinha super fã. E ela me xingou, a minha sobrinha, porque ela falou que eu não levei ela para ver. Eu falei, mas eu nem sabia. Quando eu fui ver, a moça estava lá na rádio do nada. Porque na rádio acontece tudo muito rápido. Ó, a gente está com a Maite Perrone hoje aqui. Vamos fazer uma entrevista? Vamos marcar. Você não pode perder a oportunidade. Então, às vezes, acontece do nada. De, olha, vamos fazer hoje? Vamos, cara... Ainda mais com o artista internacional, ele tem que. O cara, ele tá no Brasil, a agenda dele
A agenda, você tem que aproveitar aquele dia. Se é aquele dia, de repente é aquele dia, pronto, acabou, né, cara? Exatamente, nem que você invente um programa para aquela hora, mas você vai ter que inventar para poder ter a pessoa ali. Nem que você tenha que inventar, mas é assim. E isso que é legal no rádio, você faz umas coisas do nada e acaba dando super certo, mais do que o combinado. Porque você é uma audiência, é uma coisa que ninguém espera, né? Poxa, do nada você está aqui com uma atração internacional. É a mesma coisa da gente estar aqui conversando e, entrou aqui o Casting Crowds, vamos colocar aqui, entrou o Will Song aqui na live. Vamos colocar, entendeu? Vamos fazer, tá aqui o Jesus Culture no Brasil. Você vai perder a chance de ter ele na Rádio Visionária? Não, nem que você invente um programa, mas o cara vai estar lá. Exatamente. Você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer. O Jeremy Camp tá aqui no Brasil. É claro, a gente ia inventar um programa na hora, Manuel, mas a gente ia ter ele com a gente. Lógico que ia ter. Né? A gente tem que fazer essas coisas assim de repente. Então eu aprendia muito com isso, a você ter esse improviso, a ter essa coisa, e aí depois eu entrei na Transamérica, fui indo, e aí aonde eu entrei nesse mundo gospel também, que eu não conhecia, até aí eu não conhecia. A Luciana, que trabalhava comigo na Transamérica, falou assim, olha, na verdade o Emerson, que fazia a Transamérica, ele estava indo para Mix, se eu não me engano, ele foi para Mix. E ele falou assim, Wellington, eu acho um absurdo você ficar aqui fazendo isso, sendo que você devia estar no ar, cara. Você manda muito bem. Ele, olha, você conhece a Luciana aqui? Eu falei, conheço. Então, agora ela está coordenando lá na Sara Brasil. É uma rádio que tem pouco tempo que começou. E estão precisando de gente lá. Já falei de você, já te indiquei. Vai lá na quinta-feira conversar com ela. Não, assim, do nada, tá? Vai lá na quinta-feira conversar com ela. Acho que a sua vida é uma caixinha de surpresas, né, cara? Acho que todo dia você tem que abrir um presente, né? Não, sim, é como eu te falei, acontece tudo do nada. Mas o legal é isso, quando você faz um trabalho bacana, quando você tem a dedicação e ama o que faz, as pessoas em volta percebem. Então, a rádio tem muito dessa de você ser indicado por alguém e a pessoa confiar naquela pessoa que você está indicando e confiar. Tá bom, se o Manuel está indicando, porque o cara é bom, vamos ver. Chama o cara aí, né? E aí eu cheguei na Sara Brasil nessa quinta-feira. E aí a Luciana falou assim, olha, vamos fazer um teste aqui e tal, de mesa. Cara, e fazia um tempo que eu não mexia com isso. Eu falei, tá bom, né? Foi lembrando e foi muito engraçado. Olha como foi o teste. Eles saíram todo mundo da rádio e me deixou lá sozinho, Manuel. Sozinho, dentro do estúdio. Eu falei assim, a música tá terminando aí, ó. Vê o que você vai fazer agora ao vivo aí, a música tá terminando. Aí eu não podia pedir ajuda pra ninguém, não tinha ninguém dentro da rádio. Eles saíram tudo e foram ouvir do lado de fora, pra ver o que eu ia fazer. E aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, a música tá terminando, e agora o que eu vou fazer? Aí eu peguei, vi que tinha a hora certa, apertei o botão lá, apertei tudo e veio na mente na hora. E eu falei, a hora, mudei tudo lá e deu certo. E aí eles viram que eu não fiquei com medo. Por mais que eu tava com medo, eu sou daquele que não demonstra. Pode parecer que tá um medo do caramba, mas eu fico com uma cara de paisagem, como se nada tivesse acontecendo. Eu faço uns exercícios loucos comigo, que eu finjo que nada tá acontecendo, mas eu tô com medo. Mas eu faço, eu não tô nem aí, eu saio apertando e vou fazendo. E aí deu certo, e eles perceberam que eu não fiquei com medo, mesmo eu estando com medo, e fiz tudo certinho. E ela falou assim, a vaga é pronta, a vaga é sua. A partir de sábado você já tá aqui ao vivo com a gente. E aí eu comecei no sábado, na Sara Brasil, e foi muito legal, foi uma experiência muito boa. E aí olha só, nesse sábado que eu comecei... Já tinha link ao vivo, você tá entendendo? Era Marcha para Jesus. Nossa! Já tinha link ao vivo, cara, ao vivo link já. E aí foi entrando a Aline Barros do nada, Ana Paula Valadão, e foi falando, e eu comecei a falar com um monte de gente ao vivo. Tinha o rapaz que estava fazendo lá, que falou assim, Barró, ele ligava, eu atendi o telefone, e falou assim, já tô aqui agora com a Ana Paula Valadão. Falei, beleza, a música tá terminando aqui. Aí terminava a música, eu vinha falando, Sara Brasil, você ouviu agora a Fernanda Brum, isso, agora 8h25 da noite. Eu tô ao vivo com o Rafael lá na Marcha para Jesus e ele tem alguém aqui para falar com a gente. Aí eu colocava ele na linha e do nada era isso. Tipo, um Fernandinho, uma Aline Barros, do nada. Do nada, Manuel, você tá entendendo? Alguém que tava pela primeira vez ao vivo numa rádio e tinha que fazer esses links várias vezes. E eu não podia, tipo...
eu era muito assim, eu não vou cortar a música no meio para colocar o link. Eu falei, qualquer coisa, ele espera aí um minutinho a música terminar. Ou eu pegava, Sim. tipo, uma introdução da música e já vinha falando por cima, aquela coisa toda de rádio, para poder não cortar assim, seco, né? E aí foi Aham. entrando, e para mim foi uma experiência incrível. A primeira vez que eu fiz um link foi com a Marcha para Jesus, em 2011, se eu não me engano. Não, já era 2012 já. Era de 2011 para 2012. E aí, alguma coisa assim. E aí, já coloquei esse link e foi muito legal. Foi muito legal, foi muito bacana. E a gente foi. E aí eu fui aprendendo cada vez mais, né? E aí eu fazia as duas. Eu fazia a Transamérica de segunda a sexta. E sábado e domingo eu estava na Sara Brasil, que eu era folguista. Então eu estava lá na Sara Sim. Brasil, fazia os horários de finais de semana. Mas às vezes eu falava o número sem querer, viu, da Transamérica dentro da Sara Brasil. Acontecia isso, tá? Sem querer, Nossa, eu falava assim, tava lendo aqui, ó, gente, tava lendo o DVD aqui do Fernandinho, tava lendo um par de ingresso, não sei por quê, tal, liga aí, 3025.001. Aí eu, não, opa, desculpa, 30620377, nem esqueci o número, ó. Nem esqueci o número, de esqueceu o tanto que eu número. falei. E Caramba, às mas vezes eu falar falava o sem número. querer, aí um dia a Luciana entrou no estúdio e falou assim, Wellington, você tá falando o número da Transamérica. Eu falei, tá bom, desculpa. E aí eu falei, vou trocar aqui. Aí ela escreveu numa cartolina bem grande assim o número e deixou na minha cara. E toda vez eu colocava essa cartolina para não esquecer e não falar o número da Transamérica. Mas foi Caramba. muito legal. Foi um período muito legal. Os rodovalhos, né, foram muito bacana também. Tiveram paciência comigo, porque eu não entendia essa coisa do gospel. Tinha aquele momento de eu operar para pastor também. Tinha alguns pastores que faziam programação, então eu tinha que fazer só mesa, né? Para pastor. Eu Assim, nunca tinha feito isso na vida. Então eles tiveram paciência comigo para poder eu entender, aprender. E foi aí que eu aprendi a operar para outra pessoa. Porque uma coisa é eu falar e operar para mim. A outra é eu pensar para o outro, né? Pelo outro. é. Então, agora é a trilha que eu tenho que pôr da mensagem para o pastor, agora tem que pôr a música aqui, tem que colocar a chamada tal. Então, isso foi muito legal, essa coisa de eu operar mais e falar menos. Então, isso foi muito bom quando tinha essas programações assim. Conheci muitos pastores bacana. Então, foi muito legal. E aí, depois da Sara Brasil, eu fui para Nacional, que é do Ideraldo Palharim, que é o tio da Bianca Palharim. Ele é irmão do Juan Ribe, não sei como fala. E É. aí eles são irmãos e aí eu fui para Nacional. Confesso que eu não queria muito fazer isso, mas eu falei, todo mundo já passou pela Nacional. Poxa, o Tadeu hoje, que é da Band, foi da Nacional. O Isaac Souza, uma galera fez nome lá na Nacional. Né? Até eu acho que o Reinaldo Gotino já foi de lá também. Uma galera já foi da Rádio Nacional. Muita gente, até desde a época do Silvio Santos, uma galera passou pela Nacional. Falei, então chegou a minha hora também. Que é isso? Quem disse que eu não vou? Falei, Vou vou me alavancar também. aqui, né? Claro, e eu falei, eu ia perder essa oportunidade. Falei, vou nada. Falei, se todo mundo passou pela Nacional, o Wellington Barró vai passar também. Hoje a Angélica, que faz aí em várias rádios aí também que ela já passou. Uma galera que já foi de muita rádio boa aí, foi da Nacional também. Falei, então eu tenho que fazer minha história lá também na Nacional. E foi muito legal também, que aí já deu um pouco mais de medo, porque a Nacional já era rede. Uma coisa era eu fazer rádio só em São Paulo. E quando você faz rede, que é no Brasil, meu amigo, você não está entendendo como o negócio foi louco para mim. Foi Eita. muito louco, porque eu tinha que pensar, poxa, agora é rede, agora é outra coisa. Olha, lá no Rio Grande do Norte a pessoa está me ouvindo, olha, Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais. Falei, pô, agora o negócio ficou louco. Aí já é uma Agora a responsabilidade responsa maior. aumentou. A responsa aumentou. E em São Paulo ela é AM, mas as outras era FM. Então você tinha que pensar assim no gênero, nas duas coisas ao mesmo tempo. Então foi também uma escola, eu acho que mais do que uma escola, foi uma faculdade, uma pós-graduação, a Nacional, e foi muito bom também. Tive um período maravilhoso lá, conheci pessoas que eu levo hoje para a vida, que são meus amigos mesmo, como a Priscila Oliveira, o Tiago Rodrigues e muita gente que trabalhou comigo. E, inclusive, a Priscila hoje está na Rádio Massa, do Ratinho. Então, o Tiago também está na Rádio Massa, mas tá em Ouro Fino. Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis e que são meus amigos hoje. E assim como a Priscila e muita gente. E aí, depois eu fui para a Rádio Adore, que tinha 20 dias que a Rádio Adore começou.
E aí me chamaram para trabalhar lá, o João e a galera falou assim, ó, é uma rádio nova. E aí eu fui para a Rádio Adore também, foi muito bom. Quase casei com uma pessoa da Rádio Adore, a menina que trabalhava lá, Caramba. a gente se conheceu, ficamos noivo, olha, se conhecemos na rádio, ficamos noivo, mas depois a gente viu que não era para estar, sabe? Sabe quando você está querendo apostar numa coisa que você vê que depois vai ter um problema futuro, onde Deus não está? Então a gente evitou esse problema, decidiu terminar, mas eu sou amigo dela, a gente conversa até hoje, não tem nenhum problema. Mas foi uma experiência legal. Falei, olha, nunca pensei em me relacionar com alguém da área, assim. Né? Foi muito legal. Um abraço até aí para a Mari também, todo mundo. Então foi muito bom essa experiência também. Então eu fui para a Rádio Adore, depois eu fiz a Ideal FM também, que foi a última que eu fiz, e aí eu dei uma pausa por enquanto, que essa coisa de rádio, assim. Sempre, por mais que eu tenha dado essa pausa, mas eu sempre tive envolvido, né? Às vezes sempre gravando chamadas, sempre gravando alguma coisa. A gente tenta ficar fora, mas não adianta, o Manuel. Por mais que a gente não queira, às vezes, mas é mais forte que a gente. Você tá longe. Não tem como. E essa é um pouco da minha história mesmo no rádio, que nesse ano vai fazer 22 anos já de correria. E é que assim, muita gente acha que eu sou velho, fala, mas não sou não, gente. Calma, eu tô com a barba branca e tudo, mas é porque eu comecei muito novo. É a mesma coisa da Maísa. 22 anos de estrada, acha que você tá já numa experiência, numa grande. O cara tem mais de 50 anos de idade. Não, o cara é super novão, mano. Mas é porque assim, olha, Adelson Freire entrou aqui, Adelson Freire. Adelson Freire, rapaz, agora a responsa aumentou aí. Eita. Olha isso. Tem que tomar cuidado com o que a gente tá falando. Tô brincando. Um abraço, Adelson. Uma bênção. Um abraço, um grande compositor também. Ele e essa família Freire aí também, os caras são bons na caneta aí. Escrevem muito. Sim. Escrevem muito. Sim, a Adelson está lançando, tá vindo com um trabalho novo aí. Entrou no Comunicação e Música do Rafael Ramos lá, mandar um abraço pro Rafael aí. Ó, tá vindo com coisa nova aí, legal demais. Adelson, grande abraço, querido. Sim, os caras mandam muito bem. Eu acho que Deus falou assim para eles, olha, eu tenho um monte de música aqui, distribui aí, ó. Faz alguma coisa com essas músicas aí, Adelson, o Anderson Freire, todo mundo aí, ó, faz alguma coisa. Verdade. Tem um monte de música aqui, distribui pro povo aí. Porque eu acho isso interessante o que eles fazem, sabia, ô Manuel? Dando até um parênteses aqui em tudo que a gente está falando, porque assim, tem muita gente que quer cantar, mas não sabe escrever, não tem esse dom de compor. Então eles escrevem e os outros cantam, né? Então isso é legal. E como tem muita gente que, olha, eu escrevo e não canto nada, então você canta a minha música aí. Então é uma troca isso, né? É muito legal e acaba ajudando e isso acaba funcionando, né? Muito bem. E todo mundo vai se ajudando e a música vai chegando para todo mundo e a mensagem vai sendo levada, né? Independente se o cara não cantou, mas ele escreveu. E alguém foi lá e interpretou. Então eu acho que isso... Hoje com o digital, as pessoas estão sabendo mais informações em relação a isso. Ó. Quem produziu, quem compôs, enfim, uma série de coisas com isso, valorizou ainda mais o trabalho do compositor, do produtor, enfim, está havendo com o digital essa valorização. E é muito bom, isso é bom para o reino de Deus. Deixa eu perguntar, Barró, como surgiu o programa do Barró? O programa do Barró é um sucesso aí, né? Como, assim, você já trouxe de lá do rádio, foi uma invenção tua, queria que você contasse um pouquinho da história do programa do Barró, cara. Legal, olha, muitos me perguntam mesmo isso, veio realmente essa intenção do programa, já veio do rádio. Muita gente falou assim, olha, essas entrevistas que você faz no rádio, por que você não faz no YouTube, põe no canal no YouTube? Eu falei, que trabalho. Ele vai ficar fazendo vídeo, vai ficar editando. Eu falei, muito chato isso. Mas aí eu fiz um e achei legal. Aí a primeira pessoa que eu fiz foi a minha mãe. Minha mãe é muito engraçada, assim. Ela é daquela mãe que não defende o filho mesmo. Ela briga. Cara, se você quiser falar mal de mim, conversa com a minha mãe. Ela vai achar isso o máximo. Ela vai se divertir conversando com você. Se você quiser falar qualquer coisa de mim, gente, pode conversar com a minha mãe, que ela vai achar isso o máximo. E aí eu fiz com a minha mãe, o povo achou legal, depois eu vim trazendo outros convidados, fiz o guitarrista Vini Costa, e aí eu fui trazendo umas pessoas, e pronto. Aí do nada surgiu a Cristina Mel também, que foi aonde foi o ápice do programa. Ela falou sobre o livro dela, me deu uma exclusividade total, assim, eu nem esperava.
ela falou sobre o livro dela, que é maravilhoso. Se você puder ler, cara. Que livro? Ela fala sobre depressão também. Cara, ela me deu até uma exclusividade que a filha dela é até adotada. Pra você ter uma ideia que eu nem sabia disso. E assim, Caramba, a menina parece com ela. A menina parece que é filha dela mesmo. Eu falei, se você não contasse isso, nunca que a gente ia imaginar que a menina fosse ser, tipo, adotada. Então, ela falou coisas muito legais, gente. Quem puder, tá aí no meu canal, acha lá, procura, tem um monte de vídeo, mas você vai caçando lá. Programa do Barroca Cristina Mel, digita lá que você vai achar. E foi sensacional. Ela falou muita, mas muita coisa com a gente. E foi demais. Para mim, foi o melhor programa até agora que eu fiz. Foi esse, assim, que a Cristina Mel. E ela também é top, super atenciosa. Sim. Foi muito legal. Sim. Depois eu toquei no piano lá, tinha um piano lá onde a gente gravou. Aí eu toquei no piano umas músicas, ela cantou junto. Foi muito legal. E foi muito bacana. Tem os vídeos lá também. Então eu comecei a fazer e achei legal essa coisa do programa do Barroca. E eu achei interessante na internet, porque aí eu posso falar o que eu quiser e fazer o que eu quiser e não tem nenhum problema. E trazer o convidado que eu quiser. É que na rádio tem a direção, tem a produção, então era diferente, né? Falei, agora no meu programa eu trago quem eu quiser, o assunto que eu quiser. E aí achei interessante, comecei a fazer e foi indo. E eu que ia atrás das pessoas fazer entrevista. Isso que era o mais interessante. Eu não tinha um padrão, um estúdio. Eu nunca tive. Era, na verdade, algo seu, né? Algo seu. Eu tô fazendo, independente da coisa, eu trago quem eu quiser, eu tenho as minhas ideias. Né? Isso que é bom, que dá uma sensação de. Não digo independência, mas uma sensação de que a gente. Que você tá tocando barco, eu que tô fazendo, tenho as ideias e vou colocar aqui sem precisar de. Se dar errado, a gente tenta de outra forma, enfim, eu creio que deve ser dessa forma. Sim, claro, é desse jeito mesmo. Eu queria uma coisa minha, que muita gente já tinha pedido isso. Olha, faz esse seu jeito barrosólico aí, desse seu jeito louco, né? De fazer. Mas eu gosto disso porque eu não tenho um padrão. Muita gente tem essa frescura, tem medo de fazer pergunta, tem medo. E o artista, ele é como qualquer outra pessoa. Ele sorri, ele chora, ele peida como qualquer outra pessoa, mija, caga, como qualquer outra pessoa. Então não tem isso, né? Eu nunca tive essa coisa de ver o artista e eu fico encantado com alguns porque são legais. Mas eu não tenho muito essa coisa de fã, sabe? De endeusar, assim, um artista. Para mim é como qualquer outra pessoa. Eu trato como qualquer outra pessoa. Assim, normal. Eu tô conversando como eu converso com você, com alguém. Para mim, todos são iguais, então eu não vejo problema nisso. E gosto também de deixar o artista bem à vontade, né? A pessoa bem à vontade, a pessoa bem tranquila para poder falar, né? Então eu faço muito isso para poder a pessoa ficar à vontade, não tem aquela frescura, né? Então eu acho que é isso que muita gente tem esse prazer em me dar entrevista. Eu fico feliz quando alguém me fala, olha, eu fiquei à vontade, eu pude falar muita coisa que eu nunca falei antes. Para mim foi tranquilo, sabe? Então eu pensei que a entrevista ia ser polêmica, mas você não falou nada. Eu não sou muito desse também, de trazer uma polêmica. Ah, o fulano de tal fez tal coisa. Não, o que tem que a pessoa fez? Ela já fez, já pediu perdão, já passou, tá bom. Vamos falar de outra coisa mais interessante, sabe? Na época aconteceu aquele lance com a Daniela Araújo, e eu não cheguei a entrevistá-la, mas se eu fosse fazer entrevista com ela, eu não ia falar, ó, Daniela, aconteceu isso, isso, isso. O que tem? Já passou, sabe? Vamos falar de outra coisa. Eu não sou muito desse de trazer polêmica. Eu acho que não é legal, né, para a pessoa. É um momento que... Porque todos nós... Sabe qual é o maior defeito, o Manuel? A pessoa não perceber que ela tem defeitos, né? Que ela também está sujeita a erro. Hoje eu posso estar aqui com você e está tudo bem, mas amanhã eu também posso cometer um erro gravíssimo. Entendeu? Como você também pode cometer um erro e eu não chegar apontando, ei, você viu o que o Manuel fez lá? Vamos pôr aí no... Vai lá, manda pro Fuxico aí, manda pra não sei quem. Não! Aí eu cheguei e falei assim, pô, Manuel, poxa, eu vi que aconteceu isso com você, Manuel. O que eu posso fazer pra te ajudar? Poxa, eu vi que você errou e tal. Você quer que eu te ajude em alguma coisa? É diferente isso, né? Eu acho que o maior erro do cristão hoje é isso, de não saber que ele tá sujeito a erro como qualquer outra pessoa, né? Sem dúvida. Acho que é uma característica não só tua, pessoalmente, com certeza, minha também, a questão de abordagem pessoal da vida das pessoas. Eu acho que essa é uma questão que não é muito legal você se abordar numa entrevista. Falar de algumas coisas que vão causar, que não vão edificar em nada. Essa é a real.
Essa é a real. Você falar de algumas coisas que não vão trazer edificação, não vai trazer nenhum acréscimo. Você vai piorar a coisa, vai deixar o convidado constrangido, você vai deixar o convidado em uma saia justa, né? Então, a característica, pelo menos não somente tua, minha também, eu quero trazer algo que edifique as pessoas, eu quero trazer algo que vai, mesmo ela vai dar, no seu caso, de uma forma descontraída, para fazer a galera rir mesmo, para deixar a pessoa à vontade. Eu também tenho eu tenho uma outra característica de que realmente trazer em cima de cada entrevista, procurar trazer até mesmo uma ministração para as pessoas, para que as pessoas reflitam. Então é algo que é importante para isso. E você falou da Cristina Mel, a gente encontrou lá a Cristina não sei se você conseguiu falar com ela também. Cara, ela é uma mulher que exala Deus, cara. Você fala com ela e não. Assim, ela fala com você como se te conhece daqui de uns 10 anos, 20 anos. Entendeu? Então, ela é realmente uma pessoa muito legal de ser entrevistada. Quantas entrevistas a gente puder fazer com ela, vai acrescentar. Tem muita história, então, tem muita história. Lógico, sem dúvida. Perguntar para ti, vamos lá, Barró. Fala aí do seu novo projeto, que, assim, você aí tá gravou um documentário, né? Explica um pouquinho para nós sobre esse importante projeto, né? Que vai abordar um assunto muito importante para as pessoas, para que traga reflexão para as pessoas. Conta um pouquinho para nós sobre essa ideia. Sim, claro. Como isso não é uma novidade, né? Eu sempre falei isso por aí, nunca tive problema em dizer as coisas. Eu sou uma pessoa que eu não tenho problema em dizer nada. É que às vezes eu não acho necessário. Tem algumas coisas que eu falo, poxa, não é legal falar isso, não vejo por que dizer. Mas se alguém me perguntasse, e fosse algum momento que eu tivesse tranquilo em falar, eu não tenho problema em dizer. E quando eu era mais novo, né? Tipo assim, adolescente, aproximadamente 11 anos, por aí, 12, eu fui abusado sexualmente por uma pessoa, e por uma pessoa próxima, e eu não entendia o que era isso, Manuel. Não fazia ideia do que era abuso, não sabia o que era. Então, ou seja, a pessoa aproveitou que eu não estava entendendo, não sabia o que era, e aproveitou da situação, né? E com o passar do tempo eu entendi depois o que era isso. Aí eu falei, opa, peraí, então eu fui feito de bobo, como assim? Então a pessoa fez isso comigo, isso aconteceu comigo. Então foi onde gerou uma série de revolta, uma série de coisas, aquela coisa de adolescente, né? Quando a gente vai ficando adolescente, a gente vai ficando também bem bravo, né? Com algumas coisas, revoltado, como muita gente diz. E aí então eu tive esse lance, né? Eu entendi o que era, eu até cheguei a conversar com a minha mãe sobre isso. E tudo bem, eu passei depois com um tempo com um psicólogo, porque gerou alguns traumas, né? Umas coisas muito complicadas, porque isso também quase aconteceu na escola, né? De novo, essa coisa do abuso. Teve um dia que a escola estava passando por uma reforma e tinha uns pedreiros na escola, e eu entrei no banheiro para usar o banheiro. E aí, no fim, entrou esses dois rapazes e fecharam a porta. Um ficou segurando a porta, e o outro veio na minha direção para querer fazer isso, né? Mas eu já estava mais esperto, já estava entendendo mais o que era isso, e na hora eu consegui sair da situação e não aconteceu nada, mas quase. Mas não aconteceu nada. E tem aquele mictório, né, no banheiro, né? Quem é homem sabe o que é isso, né? No da mulher não tem, mas no do homem tem um mictório. Então isso para mim foi uma coisa muito forte, assim, né? Eu imaginei que, nossa, de novo isso vai acontecer, mas graças a Deus não aconteceu. E então eu fiquei com muito trauma também disso. Até hoje eu tenho essa coisa de, olha, eu não vou muito no banheiro, eu não vou muito no mictório, eu não gosto muito não. Eu entro na cabine lá mesmo e espero sair alguém e vou. E aí depois de um tempo eu pensei bem, eu falei, nossa, quanta gente passa por essa questão do abuso. Olha, Ana Lopes entrou aqui, um abraço, Ana Lopes, minha amiga. Ana Lopes, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Sempre foi muito bacana, Ana Lopes também sempre ajudou aí também, sempre muito prestativa e uma excelente profissional. Manda muito bem, minha amiga Ana Lopes. Mandar um abraço aí. Com certeza. Já conheço um tempo também, Ana Lopes aí.
E aí foi onde eu pensei que muita gente estava precisando ouvir sobre essa história, precisando falar sobre isso. E foi aonde eu criei o documentário Choro de uma Criança. Eu pensei em fazer esse documentário, mas isso muito tempo depois, tá? Eu vim fazer esse documentário agora em 2019. Mas eu passei um bom tempo dando palestra em lugares, em igreja, em escola, falando muito sobre isso. Porque o mais difícil é o homem falar sobre isso, né? Todo mundo acha que é mais a mulher que é mais abusada, né? Ah, sempre a mulher que sofre abuso. Não, tem muito homem mesmo que passa por isso. E tem aquela coisa de, ei, eu vou falar para os outros, imagina, o que vão pensar de mim se eu contar que eu passei por isso? Então tem muito homem que tem medo. E aí nisso, Manuel, gera muita ansiedade, depressão, a pessoa guarda aquilo e não fala para outra pessoa. Então é difícil, aí você gera uma série de traumas, de problemas e que ninguém nunca vai saber. Então como você vai se autoajudar se você não contar? Então tem gente que fala, nossa, mas você fala hoje isso tão de boa. Mas é porque quanto mais eu falo, mais curado você vai sendo. Parece louco isso, mas é verdade. Quanto mais você fala sobre isso, e eu já falei isso inúmeras vezes, né? E aí estou falando aqui de novo, então isso para mim é uma coisa libertadora. Vai falando, vai falando, vai falando, e você vai ajudando outras pessoas que nunca contou, ou pessoas que acabaram de passar por isso, que já têm essa coragem de dizer, né? Então é difícil um homem falar sobre isso. E aí quando chegou 2019, eu falei, olha, acho que eu vou criar um vídeo, alguma coisa falando sobre isso. É um pouquinho antes de 2019. Aí eu peguei, comecei, na verdade eu fiquei de 2016 praticamente, até 2019 estudando como que eu ia fazer isso. Escolhendo as pessoas que iam participar desse documentário, como que ia ser, que trilha que ia ser. Então foi um pouco difícil. O bom é que eu sou formado em rádio e TV, então eu mesmo podia fazer tudo. Né? Não precisei pagar uma produtora, embora eu queria mesmo ser feito por uma produtora, mas eu tinha amigos que eu sei que podiam me ajudar nisso, né? Porque o custo é alto mesmo para poder fazer uma produção mesmo, é um custo muito alto. E aí então eu peguei, comecei a gravar, comecei a pegar os depoimentos, comecei a escolher as pessoas, fazer um roteiro legal. E aí eu chamei amigos que passaram por isso também e que nunca tinha contado para alguém, ou que nunca foi de falar. Então, nesse documentário participou o Elias, o Marcelo, o Jefferson e a Érica, né? Coloquei uma mulher também para participar desse documentário. Mas ficou voltado mais para os homens esse documentário, né? Falando sobre isso. Eu contei sobre a minha história e outros amigos também que participaram contaram a história deles, cada um com a sua história, uma diferente da outra. Mas eu também escuto várias histórias hoje, Manuel, bem sinistras, assim, muito mais pesadas do que a minha. Por exemplo, o Jefferson participou do documentário e ele foi abusado pelo próprio pai. Né? O pai abusava dele e das irmãs dele também. Então, para você ver como o negócio é muito mais sinistro. E o pai dele fez isso dos 9 anos até os 12. Então, ou seja, muito tempo fazendo isso. Né? Então, ele também perdoou o pai dele. A história tá lá, não posso dar um spoiler aqui, depois vocês assistem lá. Não adianta, assim, só tá pegando, pincelando, para te dar para gostar você que tá nos assistindo aqui. É verdade, ele é longo esse documentário, mas ele é muito bom, você tem que ter paciência para você assistir, e quando você vai vendo, você vai ver que passou o tempo, você nem percebeu, porque as histórias são muito pesadas, assim. E aí eu comecei a planejar esse documentário, falei com o Jefferson, ele participou, gravei todo mundo, e ali tem pessoas que realmente, de fato, participaram da minha história, da minha vida em si. E aí, então, eu pensei numa trilha, eu falei, como que eu vou fazer? Eu quero muito colocar uma música que tem a cara do documentário, que vai levar o nome do documentário. E no CD Revolução do Tom Carf, tem a música Choro de uma Criança, que ele gravou em 2011. E essa música é muito boa, assim, descreve tudo que a gente estava falando no documentário. E eu falei, eu preciso colocar essa música e levar o nome do documentário com essa música. Aí, quando foi em 2018, eu encontrei o Tom Carf, não, em 2017, na Expo Cristã, em 2017, eu encontrei o Tom Carf e falei, Tom Carf, eu quero fazer um documentário e, por favor, você pode liberar a música Choro de uma Criança? Contei a história para ele. E ele falou assim, claro, com certeza. Que história incrível. Tá liberado, pode usar à vontade. Falei, pô, legal. Aí depois de 2018 eu encontrei ele num evento que chamava Futebol Solidário. E lá no estádio do Pacaembu. E aí eu encontrei com ele lá, fiz uma matéria nesse evento, encontrei com ele.
E aí eu falei para ele, olha, eu quero saber se você liberou mesmo a música, eu posso mesmo usar? Ele, claro, ele até lembrou. Ele falou assim, claro, cara, eu já disse que está liberado, pode usar, fica à vontade, essa música nem foi editada, tudo. Ele Nossa. pode usar, fica à vontade. Ele foi um trabalho, ele contou que foi um projeto muito legal essa música com a Maria Gomes, o Cacau Siqueira. Cara, uma galera de peso. O Cacau Siqueira que fez o rap. Cara, assim, não tinha como isso dar errado. Olha quem que tava em toda essa Não, produção aí verdade. na música e tal, né? Não tinha como isso dar errado. E aí então eu fiz essa ponte com o Tom Carf e ele foi super legal, super atencioso. Ele participou aí liberando a música. Então a trilha eu consegui. Falei, ah, legal, era isso que eu queria. Aí, conseguindo a autorização da trilha, eu coloquei a música Choro de uma Criança. E tá aí nas plataformas digitais também. Quem quiser ouvir essa música é maravilhosa. Vocês vão ouvir várias vezes, porque é muito boa e conta uma história incrível. Não é só a minha história, é a história de todo mundo que já passou por essa questão do abuso. E aí, então, eu fiz esse documentário que a pretensão dele não era para nada, assim. Eu fiz, coloquei no YouTube só para colocar. Aí eu divulguei muitas rádios, televisão, internet, fiz uma semana de divulgação no Rio de Janeiro. Quero agradecer aqui todo mundo do Rio que me apoiou muito. O Newton Barros com sala musical foi perfeito. O Johnny com Brasilidade me ajudou muito. O Marquinhos com o All Gospel me ajudou demais com a divulgação. Muita gente me ajudou muito, quero agradecer a todo mundo. O SBT do Rio de Janeiro também, o SBT do Rio me Puxa, que ajudou bênção. muito. A Rádio 93 também me ajudou pra caramba também. Participei lá na Rádio 93. Participei da Rádio Betel também, que foi muito bom. O Roberto Azevedo, o Rodrigo Azevedo também. Foi sensacional. Me Ó, ajudaram muito, 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 muito. Participei lá na Betel, no Rio. Ai, foi maravilhoso. A TV Petrópolis, só na TV Petrópolis eu participei de uns 5 programas lá, na TV Petrópolis. que Amo a TV legal. Petrópolis, o Neviton, todo o povo lá da TV, que sempre foram legais comigo, sempre me apoiaram nos meus projetos. Então, assim, eu não conseguiria fazer nada se não tivesse esse povo, Manuel, se não tivesse o apoio das pessoas. É que a Rádio Visionária não tinha ainda, senão também teria me ajudado, com Não certeza. Tenho existe. certeza que A vocês Rádio aí da Rádio Visionária é Visionária. de 2020, então ainda não estava aí nesse rol, mas com certeza iria Mas quando eu fiz o apoiar sim. documentário 2, quando eu fiz o 2 já tinha Rádio Visionária, mas é que eu que esqueci mesmo de falar e podia E a ter feito rádio também também estava no o. início. Sim, sim, você estava começando. Isso quando eu fiz o de 2022, eu acho que já tinha começado, a Rádio Visionária já tinha um tempinho que tinha começado. E aí, eu fiz isso, esse documentário tá aí, né? Participei da Feira FIC de cinema, a Feira FIC Internacional. Uau. E aí o documentário foi parar lá também, me escreveram lá e foi muito legal também, foi muito bom. Então, para mim foi maravilhoso, eu não esperava nada disso. Então, esse documentário Choro de uma Criança tá aí no YouTube, só colocar lá, documentário Choro de uma Criança, vocês vão achar aí, gente. E foi maravilhoso, Manuel, foi muito bom. Estou feliz aqui que você abriu esse espaço para eu poder falar sobre esse documentário também. Agradecer aí a Rádio Visionária, que a Rádio Visionária é disso, tem visão. Então, não tem como Isso. a gente não agradecer e não participar aqui, né? Muito obrigado mesmo que você abriu esse espaço para poder falar sobre esse assunto que é muito importante e que muita gente tem medo, viu, de falar. E isso acontece em tudo quanto é lugar. As pessoas falam, ai, mas o abuso... Não, o abuso acontece em qualquer lugar. Você pode estar numa festa e, de repente, do nada, seu filho foi para um canto, foi para algum lugar, alguém pode fazer alguma coisa. Então, essa coisa do abuso é muito séria. Acontece nas igrejas, sim. Tem pastores que, infelizmente, são safados, que fingem ser pastores e fazem esse tipo de coisa, sim. Fazem com criança, fazem com mulheres também que estão fragilizadas, com pessoas adultas. Acontece isso, sim. Então, tem que denunciar, tem que falar, a pessoa tem que ir para a cadeia, sim. E é uma coisa que você tem que falar, sim. Não precisa ficar com medo, não. Tem que contar para alguém, pede ajuda para alguém se você tiver com medo de denunciar. A pessoa faz uma denúncia anônima, faz o que for. Mas você tem que falar sim e a gente tem que acabar com essa palhaçada. Eu acho que acabar com o abuso vai ser uma coisa muito difícil, Manuel. Acabar mesmo, você não consegue acabar. Mas agora, diminuir, a gente consegue diminuir. Porque o cara vai pensar Sem dúvida. 10 vezes Podemos antes de fazer e amenizar falar, ó, isso. tem um documentário do cara ali, ó, então eu não vou fazer porque eu sei que alguém vai, entendeu?
fazer isso. E como a Vanessa está falando aqui, ó, acontece com as pessoas que você nunca imagina, né? Às vezes, olha, parece ser louco o que eu vou dizer, Manuel. Às vezes você pode deixar o seu filho com uma pessoa estranha, que é menos ruim do que você deixar com um familiar, sabia? É menos ruim você deixar o seu filho com um estranho. Olha meu filho aqui, rapidinho. Com um estranho do que com familiar, cara. É muito louco isso, porque, assim, 85% do abuso vem de um primo mais velho, vem de um tio, vem do pai. É sempre assim, né? Mas também tem muita mulher, viu? Tem muita mulher que abusa também, principalmente em creche, em tudo quanto é lugar. As pessoas acham que é muitos homens que fazem isso, mas não é não. Tem milhares de mulheres que fazem isso sim. Eu conheço inúmeras pessoas que passaram por isso com mulheres. Entendeu? Quando era criança, a babá aproveitou pra caramba, tanto de menina quanto de menino. Muito, mas muito mesmo, Manuel. Inúmeras histórias. E eu estava fazendo aqui, o povo estava me pedindo de volta, eu vou fazer. Eu fiz uma série de vídeos chamada Histórias que eu ouvi. Então eu contava a história da pessoa, mas eu colocava o nome fictício, né? Para a pessoa não reconhecer quem era. Então, para não expor ninguém, eu contava as inúmeras histórias que eu já ouvi. Estou até pensando em fazer um livro chamado Histórias que eu ouvi. Vão ser muitas histórias sobre abuso, muitas histórias de superação. E aí eu tô pensando em fazer esse livro e fazer esse projeto também com histórias que eu ouvi e vai ser muito legal. Eu fiz algumas aqui e o povo gostou e tá me pedindo de volta, mas eu vou colocar aqui no Instagram de novo, gente, o histórias que eu ouvi, porque história é o que não falta, né? Eu escuto muito, Manuel, mas muita mesmo. Assim, coisa bem absurda e que é muito mais do que a minha, que nem se compara. Ó, a Leide Murilo apareceu aqui, um abraço, Leide. Leide Murilo apareceu aí. Um abraço, querida. Deus abençoe. Eu, pelo menos, então pude finalmente conhecê-la pessoalmente. Uma bênção. Verdade, né? Uma querida pessoalmente lá no troféu. Foi. Foi mesmo. Meia-noite, música nova dela aí, ó. Verdade, meia-noite hoje tem música nova da Leide Murilo, hein, gente? Você faz o pré-save aí. Faz o pré-save aí. Fica expectativa grande aí. E aí foi isso, Manuel. Eu cheguei, fiz esse documentário, fiz o 2 depois, na pandemia, né? Foi legal também, cada um gravou na sua casa, e aí a gente juntou o vídeo. Aí tem a cantora Andressa Cordeiro, que também passou por essa questão de abuso durante um bom tempo. A história dela também é pesadíssima. A jornalista Fernanda Veiga, que escreveu um livro chamado A Nota, Vai que Esquece. Ela passou por essa questão de abuso espiritual também. Muito bom. Eu estava num evento lá do filme Mostra-me o Pai. E quem também tem uma história relacionada mais ou menos a isso é o apóstolo líder da igreja, que cedeu a igreja, inclusive é aliado do Marcelinho e tudo mais, que é o apóstolo César Bellucci. Ele contou uma história muito pesada da vida dele. Então pode ser uma sugestão para você, quem sabe, assim, poder falar com ele. E ele abriu o jogo lá, ele contou, né, a respeito disso lá no evento. Então a gente pensa, ó, você vê que acontece muito mais do que a gente imagina. E com quem a gente menos imagina. Né? Então é um assunto muito sério. Hoje em dia nós não podemos esconder, né, nenhum tipo de assunto. Né? Porque existe abusos. Não é porque a gente é cristão que a gente é trouxa. Não é nada disso. A gente precisa, abordar assim, esse assunto. A pessoa é trouxa, né? Que a gente é bobinho, que a gente é trouxa, que a gente não fala sobre isso, que a gente não abre o jogo sobre essas coisas. Mas existe quantas pessoas feridas, quantas pessoas que que estão precisando de uma cura nas suas vidas, elas precisam realmente, e para isso elas precisam se identificar com outras histórias, precisam de pessoas que apoiem, precisam de pessoas que realmente vão no cerne da questão. Né? Nós precisamos de profissionais em todas as áreas. Não é porque você é cristão que não pode procurar um psicólogo, que não pode procurar. Não é isso, é a questão de tratar a ferida, porque é a partir daí, que quando ela é exposta, aí que você vai ser curado. Curado não somente por Deus, mas você ser curado nas suas emoções, curado na sua vida. Né? Então esses temas são muito importantes, são fundamentais. Precisamos ter pessoas de Deus em todas essas áreas. Eu estava abordando em uma live esses dias. Então, cara, parabéns, continua com isso. Eu acho que é muito importante a gente
abordar isso de uma forma que possa as pessoas tomarem consciência e isso vai, enfim, que isso seja denunciado, né? Porque é uma obra das trevas e as obras das trevas precisam ser denunciadas e expostas para que haja a cura no nome de Jesus. Então, cara, parabéns, continua nessa pegada aí. Eu não sei qual o planejamento que você tem daqui para frente de continuar trazendo algumas outras coisas em relação a esses assuntos, né? Essa questão que você abordou a respeito das histórias que eu ouvi, né? Enfim, eu não sei qual o teu planejamento em cima disso. Você quer continuar com isso, continuar com essa, fazer uma parte 2? Eu não sei como você quer abordar, como você está planejando em relação a isso, cara? Olha, eu tô pensando em fazer mesmo uma nova temporada. Eu fiz um tempo no ano passado, né? 2021, eu fiz eu acho que foram 10 histórias que eu contei. E tô pensando em fazer de novo isso. E acredito que vai ser muito bom também. As pessoas me pediram muito, mas muito mesmo. Eu achei que ninguém nem fosse ver, nem fosse assistir, mas eu vi que a galera assistiu mesmo e gostou. Então foi muito bom. Eu vou fazer de novo uma nova temporada aqui no Instagram. É sempre aqui no Instagram que eu faço e no YouTube, né? No YouTube não, no Facebook. Então eu vou colocar aqui de novo no IGTV, tá, gente? Logo mais eu faço aí gravo as novas histórias. E aí eu trago aqui sempre uma vez na semana, né? Eu estava trazendo aqui, ou até mesmo 2, trazendo essas histórias que eu fui ouvindo, né? De muita gente, e tem muitas histórias, Manuel, muitas, assim, histórias pesadas. Então eu venho trazendo e sempre falo da questão da denúncia, sempre falo, porque alguém pode se identificar e, olha, eu preciso contar para alguém, isso aconteceu comigo, quero me livrar dessa dor, dessa angústia, dessa coisa que carrego comigo há muito tempo. E teve um casal de amigos que eu achei muito legal isso. A esposa falou para ele que ela tinha passado por isso, né? E ela nunca tinha contado isso para ele. E aí que ele percebeu certos tipos de comportamento dela, depois de tanto tempo de casado. E aí ela falou assim, olha, depois que eu assisti o seu documentário, eu tive essa coragem de contar para o meu marido que eu passei por isso. Então, por isso que às vezes eu tinha alguns traumas, eu tenho uns problemas que agora eu estou conseguindo superar depois que ela contou para o marido, né? Às vezes ele queria abraçar ela de noite, como qualquer outro marido que vai abraçar, tal, e ela já ficava assustada, com medo, porque era isso que acontecia com ela. Ela estava dormindo de noite e a pessoa ia lá e abusava, mexia com ela, então ficou esse trauma, né? E o marido às vezes não entendia essas coisas, então, como outros comportamentos dela que ele não entendia. E ela também não falava. E aí ela contou para ele, olha, eu tenho esses traumas, eu não gosto que encoste em mim assim, 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 por causa disso que aconteceu. Então hoje eles conversaram bem, ela está conseguindo superar isso cada vez mais. Então eu fico muito feliz quando alguém me conta alguma história assim, né? E para finalizar sobre isso, eu estou tomando teu tempo aqui, nem sei se a gente já está aqui um tempão já aqui falando. E aí eu fiz o seguinte, eu tava uma vez, eu fui na igreja de uns pastores amigo meu, né? E, olha, quase eu falo o nome, mas não podia, quase saí sem querer aqui. E aí esses pastores amigo meu falaram assim, olha, Wellington, você pode vir aqui ministrar, porque direto acontece isso, você pode vir aqui na minha igreja ministrar sobre isso? Ah, tá bom, eu vou. E aí eu fui, Manuel, e beleza, tava acontecendo o culto, eu vi que o povo tava chorando pra caramba, com a história, com tudo que estava acontecendo. E aí, beleza, passou, né? Terminou o culto, aí o pastor me chamou e falou assim, olha, eu falei, pastor, eu falei alguma besteira? Falei alguma coisa? Ele, não, Wellington, você não sabe o que está acontecendo aqui. Eu falei, não, eu não estou entendendo nada. Por que o povo está assim? O que está acontecendo? Ele falou assim, olha, eu assumi essa igreja tem 3 meses e o pastor que estava aqui foi expulso dessa igreja porque ele abusou de uma menina que estava aqui. Aí eu falei, mas a menina estava aqui agora no culto? Ele, sim. A família dela toda estava aqui. E você veio contando a sua história e veio contando tudo isso. E por isso que eles todos estão assim. E foi por isso que eu te chamei aqui. Porque eu sabia que essa família ia estar aqui hoje. E eu convenci, na verdade, eles a virem aqui. Né? Uau. E eles passaram por esse processo. E hoje eles estão chorando porque eles queriam matar, né? As pessoas iam matar o cara que fez isso, tá?
A comunidade veio para cima para querer matar. Mas eles pensaram bem e não querem fazer essa justiça, né, com as próprias mãos. Então, não sei se perdoaram, mas eles pelo menos deram um passo para poder superar, né? É difícil superar isso, mas era um bom passo para superar tudo isso, né? E esse passo foi eles conseguindo ir até a igreja, né? Porque foi onde tudo aconteceu. Então, assim, são histórias muito legais que eu tenho, essas experiências. E é engraçado que semana passada eu vi um post lá na igreja, ele postou o culto lá na igreja, e eu vi a menina e os pais lá, né, na foto. Eu olhei, eu falei, nossa, que legal, a menina tá ali. Porque a primeira coisa que a pessoa pode pensar, Manuel, que eu já ouvi várias vezes, falar, nossa, mas como que Deus permitiu isso? Como que isso pode acontecer? Né? Como que Deus faz esse tipo de coisa? É o que eu mais escuto, né? Ah, mas se Deus existe também, como que ele faz esse tipo de coisa? Como que ele permite, né, esse tipo de coisa? Eu cheguei a pensar durante um tempo isso, para mim também. Eu cheguei a pensar nisso, né, de como que pode acontecer isso? E depois eu comecei a entender que isso aconteceu para ajudar outras pessoas, né, a superar, e também entendi que isso acontece porque a gente pensa que tudo é permissão de Deus, mas tem coisa que não foi permissão. Simplesmente aconteceu porque aconteceu. Né? Ah, mas Deus não estava vendo isso na hora, ele não vê tudo. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, gente, mas tem coisas que são consequências que a gente faz tão imediato e que tem as suas consequências. O cara foi ali, ele roubou, qual que é a consequência dele? Ser preso, ser morto numa troca de tiro, alguma coisa. Aí, Deus permitiu que eu fosse parar lá na cadeia. Não, ele não permitiu nada. Você que fez isso aí. Então agora você tem a sua consequência. Olha, você abusou de alguém e as pessoas foram lá e te mataram. Qual que foi a tua consequência? Você morrer pelo aquilo que você fez. É a sua consequência. Quem mandou você fazer? Deus permitiu? Não, não permitiu nada. Foi você que procurou isso. Né? O próprio rei Davi, olha o negócio que eu vou contar aqui. Você deve conhecer essa história. O próprio rei Davi, ele ao invés de ir para a guerra, ele ficou em casa e ele viu uma moça, a esposa de Urias, tomando banho. E aí deu no que deu o maior rolo, né? Ele foi lá, enfim, fez um filho com ela e tudo. Então, se até na Bíblia tem esses assuntos, né? Existem esses assuntos do abuso, vamos falar real, do estupro, do abuso infantil. Existe. Na Bíblia, a Bíblia mesmo cita isso. Então esses assuntos precisam ser expostos, precisam ser falados, precisam ser colocados. Foi por isso que eu para que haja justamente a cura. E por isso que eu falo sobre isso, entendeu? Eu falo mesmo sobre isso, Manuel. Eu não tenho problema em dizer, olha, gente, eu fui abusado sexualmente quando eu era criança e aconteceu isso, isso e isso. Então eu conto a minha história para todo mundo e eu não vejo problema, porque tem que ser falado, né? Como você está dizendo, acontece mesmo. A Bíblia já mostra isso desde sempre, né? Que isso já acontecia lá atrás. Né? Então já é uma coisa que acontece há muito tempo. Já houve incesto, irmão ter relação com irmã, pai ter relação com filha. Então, já se vê, né, que existiu isso desde o princípio. Sim, já existiu. E tem aquela coisa também, né, o Manuel? A pessoa acha que nada vai acontecer, né? Nunca vai acontecer isso na vida dela, né? A gente está preparado para qualquer coisa. Quem espera por um câncer? Quem que espera por algum outro tipo de doença? Ninguém espera por isso. Infelizmente acontece. Olha, se eu abusar muito do sal, o que vai acontecer? Eu vou ter uma pressão alta, vou ter um problema. Se eu abusar muito do açúcar, eu vou ter um diabetes. Então, tudo que a gente faz é consequência do que a gente mesmo faz. Olha, se eu fizer muito isso, eu vou ter uma consequência. Então eu não posso também dizer que tudo é uma permissão de Deus. Tem coisa que não é permissão. Tem coisa que eu mesmo fiz e acontece. Entendeu? Mas aí outros acabam sendo prejudicados por uma coisa que o outro fez. Eu não tenho nada a ver com isso. Infelizmente, isso realmente acontece. Acontece coisa boa, acontece coisa ruim. E tem que acontecer, porque senão tudo isso vai ser mentiroso. Como que a gente vai falar que Deus cura se não tiver alguém doente? Como que a gente vai falar que Deus
liberta se não tiver alguém fazendo alguma coisa. Então, seria tudo muito estranho, né? Seria muito estranho se não tivesse mesmo, se tivesse tudo muito bem, se tivesse tudo muito fácil. Mas a gente precisa sim denunciar, precisa sim falar muito sobre esse assunto. E muita gente pergunta se vai ter outros documentários com mais histórias. Eu não sei. Se eu tiver um tempo, claro, nesse ano, talvez eu faça isso de novo. Eu não tenho muita certeza. Mas eu tenho outros projetos, assim como o do... Falar sobre também o autismo, que é um assunto que também muita gente não quer falar. Muitas mães passam dificuldades, assim, grande em cuidar de um filho autista. Entendeu? Muitas delas, o marido descobre que o filho é autista, vai embora e larga a mulher com a criança. Isso aconteceu com a minha prima, né? Então, eu tô focado nisso agora para esse ano, que era para ter saído em 2020, mas com a pandemia não deu mesmo para fazer. Então, eu tô querendo trazer agora essa coisa do Eles Precisam de Nós, né? Esse é o nome dessa série, com 5 vídeos. E cada vídeo uma história diferente, uma mãe diferente, com um grau de autismo diferente, porque as pessoas olham o Manuel e falam, ai, essa mãe nem cuidou desse menino, olha lá, o menino gritando, ai, não sabe, olha, fazendo manha, ai, você não sabe cuidar do filho, olha que vergonha o menino gritando desse jeito, mas não é, gente, tem um problema ali, né, tem algo ali acontecendo. Então não é que a mãe não sabe cuidar, que, ai, olha, o menino tá fazendo birra, não é isso. É porque ela tem essa dificuldade aí, tem esse problema. Olha, eu tenho essa coisa que é difícil de eu lidar com isso, né? O psicológico, muitas mães acabam tirando sua própria vida porque não aguenta a pressão de estar cuidando do filho, não aguenta ver o filho chorar o tempo todo, e quando tem uma crise, e quando o filho não fala, e você não sabe o que ele quer. Então, é difícil, Manuel, é uma situação muito difícil, e a gente vai mostrar essa dificuldade nessa série de vídeos também, que vai estar disponível no YouTube logo mais. Então, assim, são histórias muito tristes, assim, muito pesadas. A gente vai mostrar o dia a dia, já tem algumas coisas gravadas, e o dia a dia das mães que têm filho autista. Então, é muito legal. A gente não pode confirmar nada, mas estamos vendo a participação do Marcos Mion também nisso, e vai ser muito legal se ele participar também. Então, é um projeto muito legal agora para 2022. Eu não sei quando que vai entrar, mas eu quero muito logo colocar isso no ar. E vai ser muito legal, gente. Vocês vão gostar muito. E é um projeto muito legal e emocionante. Prepare-se para chorar, porque é muito emocionante. E então, você que sabe que tem um vizinho ou na sua família tem alguém que tem um filho autista, ajuda o máximo possível. Ajuda você que também que conhece alguém, ajuda porque não é fácil, é uma coisa muito complicada e a gente precisa muito ajudar, Manuel, porque não é fácil. Não é fácil, é remédio que é caro, sabe? E aí precisa da ajuda do governo, que é muito pouca essa ajuda, sabe? É uma ajuda de custo que é muito pouca. Então, eles também não conseguem com barulho, né? Então, como você vai andar com a criança num aniversário? Como você vai levar no metrô, no transporte público? Então, é muito difícil, cara. É muito difícil para se locomover com uma criança autista. É muito difícil. As escolas também estão cagando para isso, porque não fazem nada. São poucas escolas que tem para autista. Porque é engraçado isso, quando todos os autistas estão juntos, eles conseguem ficar bem entre eles. Mas e quando ele está numa escola comum? Como que ele faz quando ele está numa escola comum? Os outros não são autistas, aí sofre bullying, aí os povos ficam brincando, fica zoando com a cara deles. Então é muito difícil, cara, é muito difícil. E a gente vem trazendo esse assunto que a televisão não mostra. Muita gente não está nem aí para nada. Aprovou uma lei ali, fez isso, não sei o quê. Então é muito difícil, mas a gente está aqui para mostrar, e eu também vou contar aí com a ajuda da Rádio Visionária na divulgação, que eu sei que você vai ajudar a gente aí. Vai ser muito bom mesmo nesse assunto, e eu quero muito agradecer aí também por esse bate-papo, agradecer que você abriu esse espaço para a primeira mão que eu estou contando isso, hein? Uma exclusividade que eu estou contando. Olha só, exclusividade aqui para a Rádio Visionária, mas cara, é importantíssimo.
Eu acho que isso precisa ser exposto. E glória a Deus que Deus tem dado essas ideias para você, para poder abordar alguns assuntos que muito pouca gente fala, que muito pouca gente tem, não estão de olhos vendados para isso. Então, conta com a gente, cara. Conta. A Rádio Visionária vai apoiar 100%, cara. Vai apoiar 100%. O que tiver ao nosso alcance, tamo juntos. Se precisar de recolher histórias, não sei, e alguns outros assuntos de a gente poder sugerir, porque eu creio que se Deus colocou isso no teu coração de fazer isso, cara, vai fundo, de abordar esses temas, e enfim, estamos aí para servir, cara. É isso. Então, muito bom poder ter tido esse papo contigo nesse sentido, né? A gente sempre vê o Barró fazendo lives de uma forma descontraída com convidados aí. Hoje nós abordamos assuntos importantes, sérios, que precisam ser falados, mas a gente vai ter outras oportunidades de bater um papo mais descontraído, de fazer o jeito Barró de ser. Eu creio nisso, e o jeito Rádio Visionária de ser. De qualquer forma, está sendo feito aqui. Mas a gente pôde ter esse espaço aí. Quero agradecer muito a tua participação aqui, cara. Aliás, na verdade, eu que deveria estar em cima e você embaixo, mas como o Instagram quis nos boicotar, né? Enfim, mas ele não conseguiu e estamos aqui. Poxa, cara, eu que agradeço muito de participar aí com a Rádio Visionária. Eu achei isso muito legal. Uma coisa é eu entrevistar muita gente e hoje eu que estou aqui, né, com o povo fazendo pergunta e participando. Eu estou muito feliz mesmo em participar. Muito obrigado que você também abriu esse espaço para contar essa novidade, para falar também sobre tudo isso. E é isso, gente. Quem quiser assistir o documentário Choro de uma Criança, está disponível aí no YouTube. E tá lá, só colocar documentário Choro de uma Criança, você vai poder assistir quantas vezes você quiser. E as histórias são bem pesadas, assim, principalmente esse segundo. Tem a história da Fernanda, como eu falei, ela foi abusada por uma pessoa, e anos depois, o cara fez isso com a filha dela, pra você ter uma ideia. Jesus, bom, foi muito sério. Mas chega de spoiler, vai lá ver depois. Tem a história da Jéssica também. Vai ver depois lá, chega de spoiler. Obrigado, Manuel. Exatamente. Eu que agradeço. Vou fazer uma coisa, isso eu não posso abrir mão, cara. Eu sei que você está em cima, mas eu embaixo, mas como eu que estou com uma ideia, né, de seja eu que está entrevistando, então eu tenho que tomar essa iniciativa. Eu faço isso com todos os convidados aqui, você já deve, não sei se você viu já em alguma live, você sabe o que é, cara? Sim. Sabe? Eu esqueci agora, mas eu sei que é eu que faço no final das lives. Que você sempre no final você faz isso mesmo. Como que fala, gente? Que eu esqueci agora. Eu esqueci. Eu sei que você faz mesmo alguma coisa no final agora, que eu esqueci o quê. Não, você não vai escapar. Eu oro pelos meus convidados. Então, o propósito que eu fiz com Deus, não abro mão. Todos aqueles que passaram aqui, seja uma Cristina Mel, seja um David Kinlan, seja uma Kennedy Santos, seja quem for aqui, eu faço questão, eu queria orar pela tua vida, cara. Você me permite, meu irmão? Claro, claro. Oração é sempre muito bem-vinda. Não, eu pensei que era uma outra pergunta que você fazia lá. Eu pensei eu tenho o quadro Pergunta Cirúrgica também. Eu tenho quadro Pergunta Cirúrgica. Eu imaginei que fosse a pergunta cirúrgica geralmente é no início. Claro, a oração é sempre bem-vinda. Aí, eu tô fazendo assim, agora nesse ano, a partir desse ano, eu tô colocando o quadro Pergunta Cirúrgica como se fosse um quebra-gelo, e a oração sempre no final. Então, a oração desde o início, e agora ainda mais. Então, eu quero orar pela tua vida, cara. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela vida do Wellington Barró. Senhor, esse amigo, Senhor, que o Senhor colocou na minha vida, Pai, um cara que tem me apoiado, tem apoiado a Rádio Visionária, mas ao mesmo tempo tem feito um trabalho tão grandioso e tão poderoso. Senhor, eu creio que nessa trajetória, Pai, ele tem aprendido muita coisa. Ele tem, Senhor, sido ministrado no seu coração em muita coisa. E, Pai, ele está aprendendo, Senhor. Ele está aprendendo, ele tem aprendido, Deus. E eu creio, Pai, que o Senhor tem muito mais a usar ele, Pai. Seja nesses assuntos, seja no talento que o Senhor colocou na vida dele, Pai. Nós abençoamos a vida dele, Senhor. Não deixe faltar absolutamente nada, Senhor.
Envie todos os recursos necessários, todas as ideias necessárias, porque, Senhor, a partir do momento que dependemos de Ti, o Senhor respalda. Em nome de Jesus. Nós abençoamos o Barró e liberamos ele para um novo tempo na vida dele, Pai. E eu creio que o Senhor vai acrescentar em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por este momento, por essa conversa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Recebe aí, cara. Recebe aí, mano. Amém, é isso aí. Poxa, muito bom, aí. Muito legal. Obrigado mesmo, viu, Manuel? Eu que agradeço, cara. Você é uma bênção, você é um cara que a gente pode contar, a Rádio Visionária pode contar, eu pessoalmente posso contar. Você sempre me apoia, sempre dá dicas, e eu sou um cara que sempre sou solícito em aprender. Eu aprendo muito com você, aprendo muito com aquilo que você faz. Você é um cara sensacional, pode ter certeza disso. Nossa amizade é para sempre aí. Claro, com certeza, com certeza. Eu também estou aí para ajudar, claro, sempre, da melhor maneira possível. Até ser repórter por um dia da Rádio Visionária, foi muito legal. Exatamente, ele foi repórter por um dia. Legal. Muito foi bom. Muito legal. Eu sempre participo, é engraçado isso, eu sempre participo com alguém de qualquer outra mídia, sempre me chamam para, Barró, faz aí o repórter por um dia, faz alguma coisa assim. Eu acho legal ter esse convite aí. É bom que também a gente acaba tendo uma experiência diferente, né? Assim, eu acho isso muito legal. E foi bom ser o repórter por um dia da Rádio Visionária. Muito bom. Eu vou participar do teu podcast, tá? Pode ter certeza, eu vou tentar agendar uma data muito mais que convidado. Eu quero participar, tá? Se você já me convidou, eu tô confirmando minha presença, mas preciso me ajustar aqui, mas eu vou, é certeza, tá, cara? Pode ficar tranquilo que a gente vai aí para poder contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida, tá, cara? Claro, com certeza, com certeza. E vai ser sensacional, vai ser muito bom ter você lá no programa, vai ser muito legal. E agora o programa está nesse formato de podcast, né? Eu sempre fazia as entrevistas aleatórias em qualquer lugar, em qualquer canto, e aí o povo pediu para fazer em formato podcast, falei, tá bom, então vamos fazer nesse formato. Aí eu fui e fiz, e foi bom. Legal. Barró, valeu, cara. Deus abençoe muito a tua vida. Eu não sei como você vai fazer, porque tá no teu, eu não sei se você vai deixar salvo, como é que você vai fazer? Claro, vai ficar salvo aqui. Aí depois, se você quiser baixar e colocar lá no YouTube, como você faz lá na Rádio Visionária, fica à vontade. Vai ficar salvo aqui. Fechou, então. Beleza. Eu vou colocar na Rádio Visionária como uma entrevista, tá? Então aí a gente deixa para continuar a sequência e tudo mais. E aí eu também vou subir o áudio pro meu canal, para a programação da Rádio Visionária. Não nesse fim de semana, mas eu não sei se nesse fim de semana ou no próximo fim de semana. Aí eu tenho que ficar ligado nas nossas redes sociais. A gente sempre reprisa, né? As lives que eu faço, a gente reprisa o áudio na nossa programação sempre no fim de semana. Então, a gente tem esse padrão aí e é bem legal isso, é muito bom. Valeu, cara. Deus abençoe a tua vida, amigo. Valeu, muito bom. Falou.